Canais de mídia social são ferramentas globais que podem influenciar individual e positivamente um grande número de pessoas e famílias. E acredito que tenha chegado o momento de nós, discípulos de Cristo, usarmos essas ferramentas inspiradoras de forma adequada e mais eficiente para testificar de Deus, o Pai Eterno, e de seu plano de felicidade para seus filhos, de seu Filho Jesus Cristo, como Salvador do mundo, para proclamar a realidade da restauração do Evangelho nestes últimos dias e para concluir a obra do Senhor. Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo e último dia da segunda edição da Semana da Saúde Emocional. Nós iniciaremos a primeira live em alguns instantes. O propósito da Semana da Saúde Emocional é ajudar as pessoas a desenvolverem resiliência emocional, assim como aprender maneiras e técnicas para lidar com as dificuldades da vida e manterem a estabilidade emocional. Hoje nós teremos duas super lives. Agora às 19h30 com o tema Os prejuízos das dependências no dia a dia, mídias sociais, jogos e streaming, com os psicólogos Camila Loyola e Márcia Palmeira. E logo mais às 20h45 nós vamos falar sobre fortalecer o casamento, com o casal Bruno e Patrícia Alexandre e o casal Ivan e Patrícia Tramontina. Pessoal, vai lá, deixa o seu like, curta e compartilha essa live com seus familiares e amigos. O conteúdo está muito legal e você poderá ajudar muitas pessoas. E um outro convite especial que temos para vocês é que busquem informações sobre o grupo de resiliência emocional aí na sua estaca. Esse material é incrível e vai ajudar na construção ou no melhoramento da sua resiliência. Lembrando que se você quiser receber um certificado de participação desse evento, vai lá no site da autossuficiência.org.br/saúde emocional e faça a sua inscrição. Assista novamente às lives da Semana da Saúde Emocional, que estarão à disposição de todos vocês lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil. Aproveitem as lives, obrigado pela sua participação e um grande abraço. Tchau, pessoal. Boa noite a todos! Sejam bem-vindos à Semana da Saúde Emocional. Meu nome é Liliane, eu sou especialista nos serviços familiares do Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência da Área Brasil. Gostaríamos de convidar a todos a fazer a sua inscrição no site da Autossuficiência. Você também pode compartilhar essa live com seus amigos. Ela está sendo transmitida pelo YouTube e também pelo Facebook. E o nosso tema de hoje é sobre a dependência no dia a dia, os streams, os jogos eletrônicos e também as redes sociais. E para nos ajudar com esse tema, nós temos aqui a Camila Loyola e a Márcia Palmeira. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Tudo bom, meninas? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. A gente está muito contente de vocês terem aceitado estar aqui com a gente. Então, eu vou aproveitar e apresentá-las um pouco. A Camila, ela é psicóloga já há 7 anos, neuropsicóloga, e ela faz atendimentos online, individual, né, Camila, a partir dos 16 anos e também de casal. O foco dos atendimentos, ou o foco do que a Camila atende é ansiedade e depressão. A Camila também trabalha com laudos, a Camila também trabalha com palestras e treinamentos. E a gente tem também... Seja bem-vinda, Camila, e muito obrigada. Obrigada. A gente tem também aqui a Márcia. A Márcia, ela é psicóloga há 25 anos. Né, Márcia? A Márcia é mestre em Ciência da Educação e Valores Humanos. A Márcia também é neuropsicóloga, com a formação aí pelo Hospital das Clínicas. E a Márcia tem um projeto lindíssimo. Márcia, você quer falar um pouco do seu projeto? Posso falar? Muito bom.
a ideia foi no início da pandemia, né? Quando a gente começou a perceber que as pessoas estavam se sentindo muito mal, conversando com alguns colegas, a gente teve a ideia de pensar em como ajudar, né? E esse projeto iniciou ali com 3 ou 4 colegas, e hoje nós somos em 30 profissionais, atendemos online, de graça, sem custo nenhum, né? E pessoas que tenham ou alguma questão de vida, um sofrimento pela questão da pandemia, ou pessoas que estejam em luto. Nossa, eu achei muito bacana quando eu soube desse projeto da Márcia. Obrigada, Márcia, por compartilhar e por essa iniciativa tão importante, né, Camila? Que a Márcia começou aí com seus amigos, seus colegas de profissão. Obrigada, Márcia, por esse projeto. Mas a Márcia, ela também tem um consultório particular em que ela atua como neuropsicóloga. Sim. Né, Márcia? Então, gente, eu falei aqui que vocês são neuropsicólogas, dentre as várias outras coisas que vocês fazem e são. E eu gostaria que vocês pudessem, primeiramente, nos dizer o que é uma neuropsicóloga. A que serve, né? A gente vai tratar através de testes, né? Nós vamos analisar o funcionamento cerebral com o comportamento. Então, a gente vai entender a partir de o que não está funcionando no comportamento, como a linguagem, ou a memória, a atenção, as funções executivas, para poder ajudar os profissionais a achar o melhor tratamento para aquilo. Quando você diz assim, função executiva, o que isso quer dizer? Então, assim, acho que pensando no que a Camila colocou, é importante lembrar que a neuropsicologia ela é uma interface entre a medicina, né, a neurologia e a psicologia. Então, assim, quando a gente fala de avaliar, seria a gente pensar em alguém que está com alguma questão, algum problema, né? E esse problema está gerando problema de memória, atenção. A gente diz assim, problema na cognição. Memória, atenção, percepção e função executiva, como você disse, né? A função executiva é a forma como a gente compreende um todo, né? Então, assim, a gente tem na região frontal, a gente tem a região de consciência, e a gente entende, muitas vezes, as coisas, mas não de forma conceitual, né? Então, por exemplo, vou usar um exemplo básico. Se eu tiver que explicar para você como é que funciona a função executiva, eu posso pegar você e levar para você para dar uma volta num bairro, né? E te mostrar, olha, ali tem farmácia, padaria, mercado, aqui são casas, residências. Então, tudo isso junto, né, é que forma a nossa sociedade, é que forma a forma como a gente compreende a nossa vida, é tudo isso junto, né? Então, assim, a função executiva, ela gerencia as nossas compreensões. Então, eu tenho que compreender a sociedade como um todo, tá? Bom, quando a gente não avalia só a função executiva. Em neuropsicologia, a gente avalia também emocional, né? E como é que isso está funcionando. Então, quando a pessoa, ela tem ou um traumatismo, ou uma patologia, como uma demência, um distúrbio de aprendizagem, então a gente vai poder ver todas essas questões, que grau que está essa dificuldade, e passar isso para o médico, que depois vai pensar que tipo de medicação é importante, ou num trabalho interdisciplinar, pensar o que exatamente precisa ser feito para melhora, tá? Geralmente o que a gente faz é uma aplicação de uma bateria de testes, e essa bateria de testes vai dar para a gente resultados quantitativos e qualitativos, tá? Quantitativos no que diz respeito a um trabalho estatístico, então tabelas, onde a gente vai tá ali fazendo algumas contas, que é um trabalho que ninguém sabe, né? E vai dar um resultado de acordo com a idade cronológica, com grau de escolaridade, e aí vai dar ali, se realmente houver alguma dificuldade, se essa dificuldade é mínima, leve, moderada ou grave. Entendi. Tá? Então, me parece que a área de estudo de vocês, a área clínica de vocês, é sobre a função cerebral. As dificuldades da função cerebral, né? Isso relacionada ao emocional e que em algum momento provoca alguma dificuldade no comportamento. Entendi. Tá? Eu acho que para as pessoas que estão nos assistindo deve ter ficado claro Sim. também. Se não, a gente gostaria de convidar a vocês
fazer perguntas, comentários, tá aí no chat, que à medida que for sendo possível aqui, a gente vai atendendo as perguntas e também pontuando alguns comentários, tá bom? Então, voltando aqui, já que vocês tratam sobre, né, essas questões emocionais, neurológicas, como elas se relacionam, acho que é muito pertinente vocês estarem aqui para nos falar um pouco sobre o estado de dependência, né? A dependência a gente atrela muito a álcool, outras drogas e... Substâncias, né? Substâncias, né? Dificilmente a gente liga a comportamentos. Sim. Né? Então eu gostaria que vocês falassem para mim o que seria o estado de dependência. Quer começar, Camila? Então, a gente fala, né, sobre o vício, a dependência, quando há o ser humano, ele trabalha com o sistema de recompensa, né? Então, nosso cérebro entende quando ele é recompensado, então gera esse estado de prazer e de satisfação. Então, a gente vive motivado em busca disso. Quando a gente tem uma dependência, um vício, é quando eu focalizo isso num único comportamento, ou num único objeto, ou substância, e aí meu cérebro, então, conhece esse caminho mais fácil para a geração do prazer, e aí eu foco nisso, e aí eu começo a ter problema em outras áreas, porque eu só fico nisso, né? Eu projeto essa satisfação, essa motivação nesse único comportamento, ou nessa única substância, e aí eu quero sempre mais, e aí eu fico dependente, então, viciada nisso, né? Pegando essa explicação que você deu sobre o estado de dependência, é uma coisa muito pessoal minha. Eu tenho muito problema quando eu escuto as pessoas dizerem assim, maratonei uma série. É uma questão muito... E é muito comum. Muita gente maratona séries, né? Só que o que eu tenho percebido é que há uma frequência muito grande esse maratonar. E maratonar série significa que eu estou ali diante daquele filme, né? Daquela série, por várias horas. E se eu maratono várias, significa que isso não acontece pontualmente. Eu fiz isso um dia e depois só vou fazer isso em um outro momento. Eu estou fazendo isso com certa constância. Eu posso considerar isso uma espécie de dependência? Sim, não, em que momento eu posso achar que isso é uma dependência? Bom, então assim, em primeiro lugar, é importante pensar que nós, seres humanos, né, a gente tem a necessidade de escape. Então assim, a gente chega cansado do trabalho, independente de idade, que chega da escola, então passou 5 horas lá na escola, ou para o adulto que trabalhou o dia todo. Então, assim, a gente até fala quando chega em casa, ai, que bom, né? Cheguei, agora eu vou descansar. Liga a TV e fica. Ué, mas espera aí, né? Se você queria descansar, como é que você ligou a TV? Tá? Então, a gente precisa dessa pausa, né? Agora, quem nunca passou o final de semana de frio, de chuva... vou assistir uma série que me interessa, e vou olhar de novo, vou ver mais, e passa ali por horas e horas. Né? Então, assim, a gente começa a repensar, né, que tipo de comportamento é esse quando a gente está excedendo. Então, no momento que a gente entra por muitas horas a fio, né, com um comportamento, onde sair daquele comportamento, desligar um aparelho tecnológico, um tablet, um computador, uma TV, te incomoda, aí é importante repensar, né, o que está acontecendo. Isso serve para qualquer idade, né? Mas a gente sabe que, por um outro lado, que muitas vezes assistir alguma coisa, poxa, realmente relaxa, realmente você desliga a cabeça. Então, a gente começa a pensar que existe alguma coisa que não está funcionando tão bem quando existe um excesso, né? Então, assim, passou o dia todo, né? Como assim? Né? Existem algumas coisas que a gente faz na rotina do dia a dia que são importantes, mas você não, de repente você pensa, poxa, não está parando para comer, tem que ser na frente de um aparelho tecnológico, né? Tá difícil para levantar dali, para desligar, alguém chamou e não quer sair, tem um incômodo, aí é importante repensar o que está acontecendo. Esses programas, na verdade, eles já são criados de forma para te entreter sem interrupção, né? Então, eles as séries ou esses programas de episódio, eles já
terminam cada episódio numa cena em que você estimula a sua curiosidade. Não, eu preciso saber o que aconteceu. Então, é muito difícil para a pessoa que está lá entretida, que está, né, inteirada com aquele assunto. E agora? E aí... Então, como a Márcia foi muito feliz no que ela falou, né? Muitas vezes isso é saudável, né? Você precisa ali de um momento de prazer e de relaxamento. Mas aí, quando a gente vai perceber que aquilo não está legal, que a gente está excedendo, é quando eu simplesmente preciso pausar para ir ao banheiro, por exemplo. Mas eu não consigo pausar para ir ao banheiro. Eu tenho que ficar ali. Aí eu não vou ao banheiro, eu não paro para comer, eu não quero atender ninguém. Eu deixo de fazer cumprir com as minhas responsabilidades, ou até mesmo de me relacionar com as pessoas, porque eu preciso ficar ali e saber o que vai acontecer e o que vai acontecer, né? Então, é sempre essa dosagem. Então, quem está no controle? A série ou eu? Se eu tô no controle, então eu consigo pausar. Deu vontade de ir ao banheiro. Vou lá, ponho pause, vou ao banheiro, volto, continuo de onde eu parei. Ou não, deu a hora de eu cumprir com algum compromisso. Não tem problema, eu vou pôr um pause e quando eu terminar o meu compromisso, eu consigo partir dali de onde eu parei. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Antigamente a gente esperava, às vezes, uma semana para saber o que ia acontecer, né? E hoje a gente tem essa facilidade. Então, é interessante você saber quem está no controle, né? Eu que estou com o controle ou estou sendo controlado? Eu gostei muito das coisas que vocês disseram, porque a gente precisa estar sob o controle, né? Então, penso que quando a gente percebe que a gente está descontrolado, ou seja, fora de controle, de que o streaming, né, assim, o streaming, gente, é aquele canal que você assina e você tem a série lá. Hoje a gente tem vários desses canais, eles são online, né? Nossa TV tem que ter lá a internet para a gente poder ter esses canais. Então, quando o streaming, ele passa a ditar a hora que eu vou comer, a hora que eu vou dormir, aí é a hora que eu preciso me preocupar, né? Pelo que vocês trouxeram. Mas você sabe, Liliane, vou fazer um adendo aí no que você está falando. Geralmente, quando isso acontece, a gente questiona, o que está acontecendo? Né? Que em algum momento existe essa vontade de não sair, de não levantar e precisa continuar por horas a fio. Né? Aí é importante pensar, porque como a Camila colocou no início, existe o sistema de recompensa, então no cérebro, onde aquilo é prazeroso, então vai se mantendo ali, mas por um outro lado, existe uma pausa nas coisas que estão acontecendo em volta, né? Naquilo que está se sentindo. Então assim, eu não quero pensar o que está acontecendo. Né? Então, eu posso dizer que o vício nunca é o vício pelo vício, né? Sempre tem algo por trás sempre, que sustenta aquele vício. Do que será que eu estou fugindo ou me escondendo, né? Existe muitas vezes uma angústia, né? Então, assim, alguma coisa que precisa ser resolvido, ou que precisa ser feita uma reflexão, ser repensado, e que não está sendo visto, né? Então, aquele momento, eu posso desligar do mundo. E realmente desliga, né? O problema é que isso vai gerar, mais à frente, algumas questões de saúde séria. Né? Então, assim, naquele momento, isso não é ponderado, certo? Porque aí entra nessa questão que a Camila colocou muito bem, que é entrar num sistema de recompensa e buscar o prazer, né? Essa é uma característica humana também, né? A busca do prazer. A gente não funciona sem prazer. Agora, de que forma? Né? Onde você prejudica a sua saúde, né? E é um prejuízo amplo, né? Porque mental e físico funcionam juntos, então é um prejuízo bem grande, né? E também não, né, como eu disse, não tem a questão da idade, se assim, não, isso é para o adulto, não, né? Desde a criança muito pequena, né, até o idoso, por exemplo, né? E ainda acredito que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente na infância, né? Hoje é mais fácil a babá eletrônica, né? A babá da internet, né? Interto minha criança com a internet, com uma série ou um programa que ela gosta de assistir, ela vai ficar quieta, é a nova chupeta, né? Então, ela vai ficar quietinha lá, mas que atividades ela poderia estar fazendo naquele momento que iria desenvolver toda a questão cognitiva, motora dela, né? Então, de repente, ela deixa de desenvolver tanto a parte emocional, de relacionamentos, quanto a parte física, né? Então, a adolescência e a infância são etapas importantes
que às vezes a gente deixa se perder esse desenvolvimento, desenvolver essas habilidades por conta do mais fácil, né? Aqui ela fica quietinha, não precisa de eu pensar em coisas, tarefas que ela tenha que despender mais trabalho, né? Aqui eu já resolvi o problema. Você me faz pensar muito em coisas que já vi e até já fiz, de certa maneira, que são as redes sociais, né? A gente tem várias redes sociais, inclusive essa live está sendo transmitida tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Sim. Né? Então, a gente sabe que a rede social ela trouxe muito de bom. Por exemplo, a gente está compartilhando informação, uma coisa boa, sim, aqui com as pessoas através da rede social. Mas tem um outro lado da rede social, que a gente volta a falar sobre os limites, que de uma certa forma eles foram comentados aqui, né? Qual é o momento em que essa rede social me domina e qual é o momento em que eu ainda estou sendo a pessoa que controla? E a minha pergunta a vocês, ela está muito voltada ao que hoje está mais na atualidade, né? Que é os Reels. O que é os Reels? São aqueles vídeos curtos, de 30 segundos, se não me engano, e até 1 minuto, que tem em diversas plataformas. Vocês têm falado sobre cognição, só para deixar claro que isso pode ser um termo difícil para algumas pessoas. Cognição é a nossa capacidade de aprender. Não é isso? Se eu estiver falando alguma coisa que equivocada, vocês me corrijam. Em que esses reels, ou esses vídeos curtos, prejudica ou há algum benefício neles? Porque parece que é assim, não sei vocês, mas quando eu começo, passa horas e eu tô vendo coisinha de 30 segundos, 1 minuto, e eu deixei de fazer coisas importantes, né? Então, para nossa cognição, para essa nossa capacidade de aprendizado, de desenvolver habilidades, em que esses vídeos, eles é ruim? Em que esses vídeos são bons? Olha, Liliane, bom, tem várias questões em cima do que você colocou, né? Porque a gente sabe que seja um vídeo pequeno ou qualquer informação que a gente precise, é muito rápido e é muito bom você ter acesso para que você consiga ou se informar ou resolver alguma coisa muito rápido, né? Isso para tudo hoje, né? Agora, o que a gente quando a gente fala de dependência, né, a gente está falando de um excesso. Então, você falou, são por muito tempo, quando você se dá conta, você está muito tempo, muitas horas, passando o dedinho ali, né? E é interessante, porque as pesquisas vêm ainda aprofundando nessas questões de que a gente está num momento onde a gente está muito imediatista. Tudo tem que ser muito rápido, né? E a gente não se dá conta. Porque quando você está ali usando a tecnologia, você está buscando essa rapidez, né? Mas entra também numa questão que a gente colocou agora há pouco, né? Por horas a fio. Então, assim, existe uma necessidade de se desligar. Isso é muito singular, muito particular. Então, se disser assim, bom, é um problema que... então, para todo mundo que fica muitas horas é o mesmo problema? Não. Existe uma questão ali muito do particular que está sendo deixada de lado, né? Porque assim, ali não era uma necessidade ou de relaxar, né? E olhar o que está acontecendo, enfim, se informar. Porque hoje, se você não tem esse acesso, é como se você estivesse fora do mundo. Isso também não é uma realidade, né? Mas quando você está ali, você sai da realidade, né? E tem um perigo aí rondando, evidente. Com relação ao cognitivo, essa questão do imediatismo, ela também traz aí uma questão onde o que se está absorvendo ali é muito relativo, tá? Porque nessa velocidade, né, o cérebro também não suporta ser tão rápido assim. A gente tem um tempo. Enquanto a gente está ali, quando a gente para ler, para estudar, a gente precisa de um tempo, né? Ali você tem informações muito rápidas. Nós somos praticamente memória, né? Todos os nossos comportamentos, eles vêm da memória, de coisas que a gente já aprendeu, que a gente já viu, né? Então, você imagina uma velocidade muito grande de informações ali, onde o que fica é muito superficial, né? Também existe a condição de que ali é um mundo perfeito, né? As pessoas colocam a parte bonita. Então, existe um perigo ali de você passar um tempo só se comparando e aí criar alguns problemas de autoestima, né? De se sentir que não alcança, que não consegue,
né? Porque tudo ali é muito preparado. Então, você vê que o tempo inteiro a gente tem os dois lados, né? Então, a gente tem a possibilidade de acessar o que vai ser realmente prático para o nosso dia a dia, mas quando você excede, né? Aí é importante pensar o que está acontecendo, né? Que você está precisando de uma pausa tão grande, onde você trava ali a realidade, entra nesse mundo virtual perfeito, né? E o cuidado disso para não começar a acontecer algumas comparações ou aí em algum momento não tem como fugir, né? Começa a baixar a autoestima, porque você fala, não, eu não consigo alcançar aquilo. Sabe, Márcia, que você falando isso me fez lembrar de uma situação que eu passei. Eu fiz uma viagem e nessa viagem eu passei por um local e eu fiquei muito admirada daquele local tão admirada que eu não tirei uma foto. E fui para casa, né? Quando eu cheguei em casa, eu entrei em uma rede social e vi uma outra pessoa que eu não sei quem é, porque só brotou lá na minha rede social, em que ela passou pelo mesmo local que eu passei e ela fez uma foto sensacional. Ela, inclusive, fez uma foto, não, ela fez esses videozinhos que eu acabei de falar de 30 segundos. E naquela hora me deu um sentimento tão, assim, tristonho, do tipo, nossa, por que eu não tive essa ideia? Sim. E na mesma hora que eu pensei, nossa, por que eu não tive essa ideia, me deu um... Mas você conheceu o lugar, você aproveitou o lugar. Pensa o empenho dessa pessoa em conseguir fazer esse vídeo, em conseguir fazer né, essas fotos para compor o vídeo. E, assim, eu não sei o quanto que ela conseguiu aproveitar do lugar pelo empenho que ela fez. E aí, naquela hora, me deu um... Aí eu fico pensando, né? Se eu tivesse uma outra estrutura, né, emocional, talvez eu não iria conseguir deixar a minha experiência naquele lugar superior à comparação que eu fiz naquele momento. Digerir mesmo, né? Porque, assim, é natural que se compare. Isso. Olha, você colocou uma coisa bem comum de acontecer, né? Uma coisa que fica aí pra gente pensar é que o tempo que a gente usa, muitas vezes fazendo um vídeo, né, pra colocar na rede social... Claro, é bacana, mas o tempo que está usando ali, se você observar, seja quando você sai, vai a um restaurante, seja quando você está num passeio legal, numa festa, quando você está com os amigos, né? Será que naquele momento ali que você está fazendo, você está realmente no momento onde você está aproveitando o que você está fazendo? Essa é uma questão, tá? Porque você está muito ligada ali, que você tem que gravar, que você tem que mostrar aquilo que está acontecendo. Também quando a gente sente a necessidade muito grande, né, de apresentar o que está sendo feito, será que essa necessidade é uma necessidade só para o outro, né, de uma forma particular, você querer mostrar para o mundo, né, externamente o que você está fazendo, ou para você mesmo, provar para você que, olha, eu estou fazendo, eu estou feliz, está tudo muito bem comigo. Então, assim, volta, né, sempre numa questão onde, poxa, o que está acontecendo, de que forma eu estou vendo as coisas e sentindo, eu estou realmente aqui, onde eu estou me divertindo, ou eu preciso provar para mim que eu estou me divertindo. Então, eu filmo, eu fotografo, e aí eu vou olhar e falar, não, realmente eu me diverti. Né? Então, assim, essa necessidade, ela faz a gente pensar que talvez, se a gente realmente se preocupar em estar naquele momento, onde você está ali aproveitando o momento, se relacionando, ou aproveitando, sei lá, uma boa refeição, ou lugar que é bacana, né? Nem seria tão necessário se preocupar em fazer vídeo e filmar e tirar fotos, né? Mas existe sempre aquela condição que você falou, né? Uma comparação, que ela vem rapidamente, porque é perfeito, né? É perfeito você fazer um passeio num lugar lindo, né? E quando você olha, você fala, bom, alcancei ou não, né? Será que eu consegui chegar? Né? Então, lembrar que as coisas podem ser mais simples, né? E é interessante que quando você filma ou fotografa, você está registrando para criar memórias para outra pessoa. Porque a sua memória ela é criada na vivência. Então, você esteve lá, você viveu aquele momento e isso vai ficar gravado na sua memória. Então, geralmente as pessoas fotografam porque aí um dia vai mostrar, né? Ah, olha, filho ou neto, olha, quando eu fui nesse lugar, você vai passar para outras pessoas. E aí, às vezes, a gente cai naquela de se preocupar tanto em registrar para o outro,
que esquece de viver aquele momento, né? E aí você cria memórias para o outro e não para você. Porque se fosse assim, né, de fotos, a gente não precisava viajar, né? Sim. A gente botava lá no Google, olhava as imagens, já conheci esse lugar, já conheci esse, por fotos. E não, é a vivência que vai criar a memória e o prazer e a experiência de estar lá, né? E aí, às vezes, a gente se pega fazendo documentário, né? Em vez de viajar para desestressar, para curtir, a gente faz documentário, porque quer filmar tudo, quer fotografar tudo, e até guia turístico, né? Aqui é tal coisa, explicando. E não vive, né? Então, aí, você falou, né? A rede social, os vídeos curtos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a rede social é uma vitrine. Mas é uma vitrine sem dono. Qualquer um pode pôr o que quiser naquela vitrine, né? Então, quando eu perco muito tempo olhando essa vitrine, nesses vídeos curtos, eu vou me moldando àquilo, né? Aquilo começa a virar para mim a minha realidade. E não é. Né? Então, e é seletivo, né? Então, ele é curto, mas se ele começou e não te agradou, você já pula pro próximo. É o self-service, né? Esse é interessante, eu vejo até o fim, esse eu já passo pra próxima. E aí, quando eu quero estar nesses vídeos, quando eu quero criar esses vídeos, eu tenho um outro problema, porque se eu não tenho os views que eu queria ter, né? Se eu não tenho as curtidas que eu queria ter, eu começo a ter o problema que a Márcia falou, né? Da comparação. Poxa, por que o meu não viralizou? O dele viralizou? Por que ele é melhor do que eu? E aí tá de novo a minha preocupação com o que o outro vê de mim e não do que eu vejo em mim, né? Então, esse é o maior perigo aí de viver a rede social, né? A Liliane fez uma colocação em relação à área cognitiva, né? E o quanto que muitas vezes, quando a gente excede, a gente não se dá conta, mas você perde completamente o foco das outras questões que estão acontecendo na vida. Então, assim, você fica fora, né? O perceptual, ele fica alterado. Uma coisa que a gente observa quando está avaliando é que, por exemplo, para criança, principalmente para criança, né? Dedinho e olho funciona bem, coordenação motora funciona mal. Então, se pede para a criança, por exemplo, escrever, ela está com uma dificuldade na coordenação motora, né? Os movimentos ficam ruins, mas o dedinho e o olho funciona bem, tá? Então, assim, é lógico que a gente usa uma bateria de testes, mas a gente começa a observar algumas particularidades de você estar ali e aí o que está acontecendo em volta está escapando. Então, né, o que exatamente está se desenvolvendo, né? Desculpa, Camila, você ia... Não, eu ia falar, eu tive uma experiência que foi bem interessante, né? Então, um adolescente me procurou e já se autodiagnosticou, né? Olha, eu tenho isso, isso e isso. Mas como você chegou a esse diagnóstico, né? Já que você tá agora me procurando. Porque o fulano de tal ele tem isso, e ele fez vídeo, e ele explicou, e eu ouvi, e eu tenho tudo isso que ele falou. Eu falei, não, então peraí, né? E aí, conversando e mostrando outras características que ele não tinha e que precisaria ter para ter aquele diagnóstico, ele falou, nossa, é verdade, então eu não tenho isso. Então, esse é um dos perigos também, né? Porque aí essa vitrine tem lá de tudo, e aí eu, sem o conhecimento, a informação correta, eu acabo, às vezes, me diagnosticando, tomando até substâncias, né? Remédios, ou chás, ou coisas milagrosas. Faço coisas milagrosas, e a gente viu há pouco tempo, até na pandemia, muitos jovens sofrerem acidentes por copiar o vídeo, né? Que o outro fez, e era situações perigosas, se colocaram em situações perigosas por causa desses vídeos. Então, de novo, é a coisa do quem está controlando quem, né? Quem está controlando quem. Muito obrigada por tudo que vocês esclareceram até aqui. Eu acho a rede social sensacional, especialmente pelo que ela nos proporciona, né? Reencontros, conexões, essa live ser transmitida. Eu acho fantástico. Mas o que eu tenho mais prestado atenção aqui é o tanto que vocês estão trazendo sobre controle. Quem controla quem. E precisamos estar sob o controle. E outra coisa que me chamou muito a atenção sobre o que vocês disseram, e até me lembra uma canção do Gil, que diz assim, o melhor lugar do mundo é aqui e agora.
E quando vocês trazem, né, sobre a questão de criar memórias para outros e não para você mesmo, eu fiquei pensando sobre isso, né, o quanto que a gente desfruta aqui e agora. É claro que registros são importantes. É muito bom fotografar e um momento futuro pegar aquela foto e dizer assim, eu estive ali, e ver aquela foto trazer uma gama de emoções. Mas aí é o ponto, né? Ver aquela foto e ela me trazer uma gama de emoções. Ela só vai trazer se eu tive experiências. Porque senão, qual é a emoção que aquela foto vai me trazer? É interessante o que você está falando, porque assim, a questão não é voltar a idade da pedra, né? Porque assim, antes não tinha, né? Quando não tinha, você tinha a preocupação ou de contratar alguém que viesse tirar uma foto para que você registrasse um bom momento, né? A questão maior é que hoje é o tempo inteiro, os registros são de uma constância desenfreada, né? Então, assim, aí sim, aí é a hora de pensar, né, o porquê de tanto, né? O porquê precisa tanto. Lógico, nós sabemos, seja para o adulto ou mesmo para a criança que se coloca na internet, até por uma questão mesmo de trabalho, né, de desenvolver algum trabalho, mas não é nesse nível que a gente está colocando, né? Quando a gente fala da dependência e dos prejuízos no cognitivo, no emocional, a gente já está falando de uma quantidade de tempo além do que a gente sabe que estaria num padrão natural. Mudou a rotina, né? E algumas coisas do dia a dia que são coisas naturais, né? Então, o acordar, o se alimentar, o dormir, o fazer as tarefas do dia, começam a ser prejudicados. E eu penso que há também uma distorção de percepção, né? Porque, como vocês falaram, tem a questão da aprendizagem do que passa a ser uma necessidade para mim, que não é uma necessidade de fato, e às vezes eu até experimento aquilo que o outro diz que é muito bom, e eu vejo que não é tão bom assim, e isso dá uma sensação de vazio, uma sensação de que nada me completa, uma sensação de que eu estou a ermo, que eu estou perdido, e aí eu caminho para a depressão. Eu caminho para a ansiedade, porque eu não consigo alcançar aquilo que eu acho que tem que ser alcançado, porque eu não tenho as curtidas que eu acho que eu deveria ter, né? Citado até pela Camila. E a minha pergunta agora, ela vai para um lugar que a gente encontra também na rede social, mas eu vejo que há muita sofisticação, que são os jogos. Sim. Né? A gente, sei lá, não sei hoje, porque faz tempo que eu entrei no Facebook para saber quais são os jogos que proporcionavam. Eu lembro que tinha uma fazendinha, ou era no Orkut ainda, não sei. Mas, enfim, tinha uma fazendinha feliz. Talvez seja no Orkut, talvez eu esteja... olha, para você que não sabe o que é Orkut, era uma rede social que antecedeu o Facebook. Tá? Tinha fazendinha no Facebook também. Tinha no Facebook também, obrigada. Então, ali era um tipo de jogo, né? Então, nas redes sociais também tem jogos. Mas a gente tem um outro tipo, que é um jogo mais sofisticado, né? A gente tem os videogames aí. Eu não tenho o hábito de jogar, então... Mas um dia eu fui na casa de um amigo e vi ele jogando, parecia um filme, assim. Eu fiquei hipnotizada pela história do videogame. A gente tem esses e tem outros jogos. É sabido também que o jogo ele é muito importante para reabilitação, trabalho de aprendizagem com as crianças, né? Eu já vi assim, coisas sensacionais que alguns professores fizeram sobre aliar jogo a conteúdo didático, né? Pedagógico. Pedagógico, obrigada. Conteúdo pedagógico. Mas, assim, apesar de toda essa coisa boa que o jogo proporciona, até a socialização, porque tem esses jogos que o pessoal joga online, né, com outras pessoas e fazem amigos e... O que é que há de errado com o jogo? Porque o jogo, ele é bastante criticado, né? O que há de errado com o jogo? Uma vez que o jogo traz todos esses benefícios de reabilitação, de trabalhar a cognição, de socialização, de aprendizado, de disciplinas da escola, né, na questão pedagógica. O que há de errado com o jogo? Liliane, eu acho que com o jogo em si, errado, acho que nada, né? Com o jogo, não, né? Mas com a gente, é importante a gente pensar quando a gente usa algum instrumento, seja para o lazer, ou seja para um processo de reabilitação, né? Ou para aprendizagem. E tem uma diferença, né, muito grande quando, por horas e horas a fio,
Você está ali diante de um instrumento que poderia ser um instrumento de lazer, ou de aprendizagem, ou enfim, né? Ou para desenvolver alguma coisa, mas você está ali e está fora da realidade. Então, volta naquela questão das tarefas do dia a dia, né? Onde elas vão sendo, vão ficando de lado, né? E existe um incômodo. Então, existe uma satisfação em passar muito tempo ali dentro de um instrumento que vai mudar de fase, trazer trazer sempre uma recompensa, né? Ele vai mudando de fase e ele vai ali trazendo de alguma forma uma vontade que vai aumentando de que você precisa de mais e precisa de mais, precisa avançar mais, né? Mostrando que você pode, me fugiu a palavra agora, mas você pode se mostrar melhor, né? E é lógico, né? É uma pausa. Porque quando você está ali e você está inserido naquele contexto, você não está mais percebendo o que está acontecendo em volta. Então, você está ali numa pausa, tá? Ô, Márcia, desculpa te interromper. Talvez a Camila possa até complementar também, além de você. Mas dentro disso que você está trazendo, eu tenho uma pergunta. Quando você fala, assim, da pessoa sair da realidade e focar somente ali no jogo. Sim. É possível que essa pessoa negligencie, ela deixe de reconhecer os seus próprios sentimentos e passe a sentir o jogo somente e ter uma dificuldade de identificar as sensações dela como tristeza, alegria, como sendo delas e passando Quer falar, Camila? Pode continuar. Não, que geralmente quando a gente fala, né, esse momento onde se perdeu o foco, né, da realidade, talvez eu não tenha sido tão clara, existe um conforto, né, que é esse sistema de recompensa que a gente citou, mas existe ali um episódio onde existe uma pressão para baixo, né, você tem que ficar numa coisa só, então você está ali num movimento repetitivo, aonde só aquilo ali vai trazer alguma satisfação, né? E existe uma pressão para baixo. Então a gente fala, é um episódio de depressão, né? E quando você chama em algum momento, quando você quer tirar a pessoa daquela situação, seja para qualquer coisa, as questões do dia a dia, né? Existe um incômodo muito grande. Então ali aparece um nervosismo, uma irritação, né? Uma necessidade de retornar logo àquele ponto que foi parado, né? Um jeito de burlar o que está acontecendo em volta, né? E ali já existe uma pressão para baixo, para que as coisas não funcionem de uma maneira comum, dentro de um padrão natural, onde segue as coisas, né? De acordo com o horário, é hora de uma coisa ou outra, enfim. Então, ali a gente já vê, olha, é um episódio. A gente não fala que é um quadro, né? Mas a gente já vê. Quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, por exemplo, a gente vai entrando, né? Porque parte é verbal, pergunta-resposta, e parte é execução. A gente pede para a pessoa, olha, monta isso, faça aquilo, né? E ali aparece, então, aquele nervoso, aquele momento onde tem uma irritação, uma impaciência, vai aparecer ali, né? E ali na avaliação a gente pode ver, pô, que grau está isso, tá? Tá num grau mínimo, né? Natural, tá num grau leve, tá num grau moderado, ou tá num grau avançado, né, grave, né? E aí vai se repensar em tratamento, em reabilitar, em esclarecer, né, qual o bom uso disso. Porque, na verdade, em nenhum momento a gente está falando assim, olha, tira. Isso não é possível hoje, né? Estaria fora de alguns contextos. Mas qual é o equilíbrio? Seria uma reeducação para o jogo? Em parte, acho que sim, né, Camila? Em parte, acho que sim. Esses jogos, eles já são, de novo, eles são criados já para te prender. E mesmo quando você está perdendo, ele te dá uma vantagem para você. Olha, se você usar esse poder aqui, né, você vai conseguir. Então, de novo, para você não cansar, se estressar e largar o jogo e voltar para ele. E cada vez mais eles vão tornando isso mais chamativo, mais real, para te prender naquela realidade virtual, que não é a sua realidade. E aí o maior problema, né, que eu vejo é que
você fica tão preso naquela realidade virtual que você não vive a realidade real, né? Se é que a gente pode usar essa expressão, realidade real. Mas, por exemplo, hoje eu até brinco, né? Quando estou conversando com os amigos, falo que eu não sei como vai ser daqui a uns anos o futebol, né? Porque antigamente você saía na rua, qualquer espaço de 1 metro quadrado era uma quadra de futebol para os meninos. Então você via jogando batendo bola no portão, na calçada, nas quadras. E hoje você vê muito menos isso. Eles estão mais lá no jogo do videogame, né? E aí você deixa de ter não só os seus relacionamentos sociais, mas também o exercício físico, né? Em que momento hoje os jovens e os adultos e os idosos estão exercendo o exercício físico, que é muito importante também para a sua saúde mental e emocional? Em que momento eu estou desenvolvendo as minhas habilidades de relacionamento e as minhas habilidades físicas e emocionais? Porque eu fico presa e ali é muito fácil, né? O jogo, ele te dá dificuldade e já te dá a solução daquilo e assim por diante. E aí, como a Márcia bem falou, né? Vira o seu escape, sua fuga, né? Porque a realidade, ela te exige mais responsabilidade, compromisso, até mais atividade física mesmo, né? Então, te gera um cansaço, um estresse. Então, ali é mais fácil. Então, viver aquilo é muito melhor do que o que eu realmente preciso viver. E aí, quando eu saio, né, da minha realidade real para ficar só na virtual, eu tenho danos físicos, emocionais, por grandes períodos, né? Você me faz pensar sobre as relações de afeto, né? Eu gosto muito da palavra afeto, porque ela significa que eu vou afetar alguém e alguém vai me afetar. Né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Que nada mais é do que a troca de amor. Né? As relações de afeto, não o amor romântico que a gente está falando aqui, mas o amor do se importar, do se relacionar, do estar ali com o outro. E uma coisa que eu fico percebendo através de tudo que a gente falou aqui, né? Mas eu não assisto a série só. O meu marido tá do meu lado, né? O meu filho tá comigo. Eu tô com amigos. Eu vou pra casa do meu amigo, da minha amiga, para assistir a série lá com eles. Mas o jogo eu não tô sozinho. É online. Conversa joga uma outra pessoa lá do Canadá, uma outra pessoa, né? E o jogo eu já disse, e a rede social, eu tô me reconectando com aquela amiga lá do colegial que eu não havia há 20 anos. Né? Então, parece, para mim, aí eu não sei o que vocês vão dizer, de que a gente está trocando, não é trocando a palavra, mas a gente está falando que afeto é uma outra coisa. É um estar em contato. Né? E, para mim, afeto é mais do que estar em contato. É estar próximo, fisicamente, né, das outras pessoas. Nem que seja um estranho, mas estar próximo. E eu quero saber de vocês o seguinte: na opinião de vocês, é uma pergunta difícil, eu acho. Na opinião de vocês, esse distanciamento que a gente tem tido de outras pessoas, não só por conta da pandemia, né, mas que já estava nesse processo por conta até dessas facilidades online, de estar em contato, vocês acham que esse distanciamento da presença, ele é um provocador de adoecimento psíquico, como depressão, ansiedade e outros transtornos? Ou vocês não acham que isso tem alguma influência? Você abordou, né, algumas coisas. Tá? Então, vamos ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui do que você falou. É evidente que a questão do afeto é o mais importante, né? A gente supõe que a gente espere de filhos, né, dos jovens, do adolescente, respeito, gentileza, né? A gente supõe que alguns valores a gente consiga passar de uma maneira adequada. Então, vamos pensar que, seja para o adulto ou seja para o jovem, o fato de você estar ligado em alguma coisa por muitas horas, se relacionando muito pouco, né? E deixando de compreender que em algum momento assim a gente fica bravo, não gosta de alguma coisa, outro momento a gente está sorrindo, feliz, né? Ouvindo alguma coisa agradável, mas a gente deixa de ter essa experiência,
né? Experiência com o outro. A experiência de ouvir e de concordar ou discordar, né? E a vida é isso, né? Então, essa questão, ela fica prejudicada. A questão do afeto, ela também fica prejudicada, né? Porque por mais que os pais estejam cansados, ou porque trabalhou o dia inteiro, ou porque tem uma série de afazeres, está ocupado, e seja a criança ou adolescente está ali por horas a fio na tecnologia, né? Deixa de acontecer as conversas, deixa de acontecer ali pequenos pensamentos e reflexões juntos sobre as coisas que estão acontecendo, a forma de se colocar, né? Ou alguma coisa que em algum momento não gostou, se poderia ser de uma outra forma, as ponderações elas param, né? Então assim, quando a gente tem uma atenção, tem uma troca de afeto, né? Então assim, isso também fica ali com algum problema quando em algum momento está focado por horas a fio só numa situação. Então, essas questões, elas vão sendo alteradas e vão criar situações. Você falou de uma outra coisa também que me lembrou aqui, uma coisa muito importante, né? A gente ouve casais falando, mas ela não sai do celular. Mas ele senta para comer, ele está olhando no celular. Ele está conversando comigo, ele está olhando no celular, né? Então, assim, se vê que o adulto também, ele também tem essa questão sempre em pauta. Porque ele usa o celular o tempo inteiro, ou um computador, ou um tablet, para resolver coisas, tá? Mas no momento que ele não é um momento de resolver coisas, né? É um momento de se alimentar, é um momento de olhar para o outro, né? É um momento de, em algum momento, trocar alguma informação, conversar um pouco. E tá ali, né? Exige uma necessidade de 24 horas. Tem pesquisa falando sobre isso, né? Eu não me lembro de números, não sou muito boa com números, mas, por exemplo, eu vi isso na Inglaterra, então acima de 5 horas, né? É evidente que a gente não está falando de quem trabalha com a tecnologia, né? A gente está falando de pessoas que não têm essa necessidade, né? Então passou de 5 horas ali no uso da tecnologia, já é para ligar ali um alarme, e 5 horas é um tempo bem grande do dia. Você tira isso, né? De 24 horas, pensando que em algumas horas você está dormindo, né? E aí começa ali alguns problemas. Não somente de relacionamento, mas problemas de saúde física, né? Alteração do sono. Quem não, antes de dormir, pega o celular e vai dar uma navegada ali, dá uma olhada no que está acontecendo, o que foi colocado, quem postou o quê, enfim. Quem não faz isso, né? Hoje a gente já sabe, a ciência já fala problemas de visão, né? De criança, adolescente com desenvolvimento de miopia, que aconteceu muito com a pandemia, e adulto também, né? Fora isso, sim, o cérebro, ele fica ali agitado, ele não relaxa. Alteração do sono, né? Então, assim, altera o sono. E quantas pessoas a gente não ouve, olha, demorei muito, não consigo dormir cedo, consigo dormir depois das 2, depois das 3, e no outro dia, como fica a vida? A paciência para a resolução de problemas normais do cotidiano, do dia a dia, né? O trabalho, como ter uma atenção se você está com o sono prejudicado, onde você não dorme, né? E as justificativas são fortes do adulto, né? O adolescente justifica muito bem, mas o adulto também é forte na hora de justificar. Mas eu trabalho, eu preciso responder. Não necessariamente ali às 11 horas, meia-noite, 1h da manhã. Não é necessário, né? Mas não quer se desligar. Então, essa pausa de o tempo inteiro, olha, eu paro com algumas questões que eu poderia ali estar fazendo uma reflexão, resolvendo, inclusive trazendo o bem-estar. Porque a cada momento que a gente consegue achar uma saída para questões de vida, traz um bem-estar, né? A gente avança com experiência, né? E evolui, né? E no momento que você está preso ali, olhando alguma coisa, é como se desse essa pausa, né? Então, assim, um pouco de cuidado com a questão do tempo, né? O tempo é muito importante nessa situação, porque é isso que as pessoas não se dão conta. A gente cansa, não sei a Camila, mas a gente cansa de ouvir no consultório assim, puxa, eu fiquei 8 horas, fiquei 6 horas. Hoje, não sei se a Camila já viu isso ou você, hoje tem aplicativos que ele tira você, por exemplo, ele trava a sua rede social e você você não vai passar 8 horas ali que você vai prejudicar, vai perder seu emprego, você vai prejudicar outras coisas, tá? Então, assim, eu tenho, por exemplo, quem eu acompanho que diz, olha, eu coloquei essa trava, porque senão eu não paro, não consigo parar para trabalhar.
Desculpa, Camila. Às vezes você vai... A gente vê que as pessoas quase não usam relógio mais, né? Porque olha a hora no celular. E aí pega o celular para ver a hora, mas ele vê tudo. Aí vê lá que tem mensagem no WhatsApp, tem mensagem no Instagram, na rede social, e aí vê tudo e não viu a hora, né? Então, eu me lembro que quando pequena, né, na minha infância, a gente via muito filme, via se falar de um medo de que no futuro a tecnologia ia construir robôs que iam fazer tantas coisas que nós fazemos que eles iam dominar o mundo e ia acabar os seres humanos e ia ter só robô. E aí, tinham muitos filmes que falavam disso, né? Então, havia um medo de que isso ia acontecer no futuro. E hoje eu me pergunto, será que nós não estamos nos tornando esse robô? Ao invés de criarmos um robô com as habilidades humanas, será que nós não estamos nos tornando esse robô, né? Com tanta tecnologia, tanta facilidade, e aí a gente, claro, vai ter uma perda muito grande emocional no afeto, como você bem disse, né? Então, talvez esse medo que tinha lá na infância, né, essa visão de futuro, de que os robôs iam tomar conta, talvez era uma visão um pouco distorcida do que é hoje, né? Talvez nós estejamos nos tornando esses robôs, né? Ao invés de criarmos eles, estamos nos tornando eles. Sendo controlado pelas mídias e jogos. E a perda das emoções, né? Perdendo as emoções, não reconhecendo as emoções, né? Não aflorando as emoções. Bacana a reflexão. Obrigada por terem respondido. Eu sei que foi uma pergunta complexa, fiz com consciência, mas fiquei aqui, né, com ela. O que será, né? Qual é a opinião delas sobre essa questão do afeto? Tem algumas perguntas aqui das pessoas que nos assistem, tá? A primeira é da Fernanda Piccoli, de Campinas. Ela diz o seguinte: quem usa excessivamente as mídias sociais pode ter depressão? A depressão, ela pode ter vários gatilhos, né? Várias causas, mas esse descontrole com a vida na internet pode sim causar a depressão por conta da comparação, como a Márcia falou, né? De eu não consigo, eu pego uma régua que não é para mim, né? É a régua do outro para me medir, e aí eu não consigo alcançar essa régua, né? Essa meta. E aí isso pode me trazer, sim, às vezes o fato, né, das redes sociais e da internet pode distorcer a minha visão de mim mesma, né? A autoestima vai lá embaixo e isso pode sim me tornar alguém com depressão. Obrigada. A outra pergunta é do Pedro Guarani, de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: quais as consequências do uso excessivo das mídias sociais? Eu acho que, em termos gerais, né, as tarefas do dia a dia todas são prejudicadas, né? Então, assim, é evidente que muitas horas em uma situação só, né? Não tem como, né? A gente fazer as coisas do dia a dia de uma maneira natural. Então, assim, sono, como a gente acabou de falar, né? Sono é muito prejudicado, né? Alimentação, por incrível que pareça, porque ali também é muito interessante. Essa outra coisa também que a gente se depara muito, né? Muitas vezes a pessoa, diante da tecnologia, ela, para se alimentar, ela altera completamente. Ou ela não sente fome, então, assim, ela vai deixando para depois e vai, com certeza, ter algum problema nesse sentido. Ou ela vai se alimentar de uma forma compulsiva, onde ela não tem a medida, né? Até onde eu estou satisfeito e eu teria que parar aqui, ou ali existe um excesso onde ela começa compulsivamente se alimentar e é qualquer coisa, né? Então não tem uma seletividade daquilo que é importante e que é necessário para ter saúde. Então a alimentação também vai ser prejudicada. E a gente falou de toda a parte física, né? Então coordenação motora. Então a saúde física, que a gente precisa de um movimento coordenado, né? Fazer atividade física, hoje a gente já sabe o quanto que é importante em todas as idades, né, para se desenvolver. E em termos gerais, a gente vai falar que as relações ficam muito prejudicadas, né? Então, como você disse, como você citou aqui, e a gente colocou a questão do afeto,
porque assim, a troca de experiências, ela fica muito fora da realidade quando ela está no virtual, né? Você está escondido ali atrás de uma tela, você não está se colocando. Nós estamos aqui conversando, começou um pouco apreensivo, agora a gente já está mais à vontade. Tem uma diferença, porque apesar da gente estar sendo transmitido, nós estamos aqui olhando uns para os outros aqui e conversando e tirando dúvidas e questionando situações importantes. Então, assim, essa experiência, ela faz uma diferença, né? Agora, quando você está atrás da tela somente, você está ali protegido, né? É um mundo muito solitário, Sim, né? Muito individual. Desenvolvimento da solidão, Exatamente. né? É muito maior. Então, assim, a questão da depressão, a questão dos episódios ansiosos, é lógico que a gente não está falando de um quadro, de um transtorno mais grave. Tem alguns transtornos que são crônicos, que a gente sabe. Então, a depressão mesmo, quando ela é recorrente, né? Ela é crônica. Aí a gente vai entrar numa outra questão aí, né? E de estar trazendo... muitas vezes o instrumento tecnológico para reabilitação ou para uma ajuda, mas nós não estamos fazendo esse caminho, né? Quando a gente está colocando aqui, a gente está colocando o prejuízo dos excessos e aí corpo, né, e mente estão prejudicados quando existe um excesso. Então, assim, para pais, por exemplo, né, é interessante observar e não somente se observar o filho, né, mas se auto-observar se está negligenciando essas questões que a gente levantou, né, de sono, de alimentação, de tarefas do dia a dia, de atenção ao trabalho, né, de momentos onde é preciso parar, porque tem outra coisa mais importante, olhar para o filho, conversar, trocar afeto, ouvir o que está sendo dito, né, na adolescência as ansiedades, as inseguranças são muito grandes, né, na vida adulta também tem esse momento, com os idosos também tem, então assim, de que forma está acontecendo as relações? É o momento de pensar e buscar ajuda, né? E se for necessário. É um caminho perigoso, né? Porque além de tudo isso, a internet, ela dá uma falsa sensação de liberdade. Então, como eu tô só eu e o meu aparelho tecnológico, eu tenho aquela sensação de que, eu posso tudo, não tem ninguém aqui para me parar, né? Então, eu me sinto liberdade. E aí as pessoas cometem excessos, né? Falam coisas na internet que prejudicam o outro, que ofendem o outro, porque elas se sentem... que não falaria no tete-a-tete, né? No face-a-face, mas pela internet se sentem na liberdade de falar ou de postar e etc, né? Então é muito perigoso. Falta de gentileza e delicadeza com o próximo, né? A gente vê muito também. A outra pergunta, ela é da Andréia Souza, daqui de São Paulo também. E a pergunta é o seguinte: como se trata o vício em games? E eu vou acrescentar a pergunta da Andréia no sentido de que não só o games, mas uma vez que eu me identifiquei como dependente de uma desses artifícios aqui que a gente trouxe, né? Qual o caminho? O que essa pessoa deve fazer para ela se libertar dessa dependência? Eu acho que se você já identificou que você tem uma dependência, você precisa de uma ajuda profissional, né? Como a Márcia bem colocou, a gente acaba usando como escape, como fuga. Então, com o tratamento com um profissional, ele vai te ajudar a entender do que você está escapando, do que você está fugindo, né? Qual é o gatilho, por que você procurou isso para poder fugir de talvez uma outra coisa. Então, ele vai poder te ajudar nas questões emocionais que envolvem, né, esse vício. E, dependendo de qual é o vício, a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente pode ajudar. Até a Márcia bem falou desses aplicativos que travam, né, que cronômetram o tempo que você fica nas redes sociais, por exemplo. Então, pedir ajuda. Acho que o primeiro passo é ter a coragem de, olha, sozinho eu não vou conseguir. A gente muitas pessoas têm a falsa, a ilusão de que, eu consigo, a hora que eu quiser eu paro, né? E a gente sabe que não é verdade, né? Então, se já é uma dependência, se já é um vício, eu preciso de ajuda, sozinho eu não vou conseguir. Então, acho que o primeiro passo seria pedir ajuda, né? Eu acho que a Camila colocou muito bem, a gente tem alguns instrumentos, né? É importante falar que às vezes a pessoa não busca ajuda porque ela fala, não preciso, eu me viro, o profissional é chato, vou falar o quê? Eu não conheço aquela
aquela pessoa, bom, enfim, né? Uma série de situações, ela levanta uma série de situações ali para não buscar ajuda, e é lógico que vai agravar, até que vai chegar um momento que vai precisar não somente do acompanhamento profissional, mas um tratamento medicamentoso, e aí, né, já está num padrão muito mais alto aí de gravidade. Então, assim, é importante pensar que a gente, enquanto psicólogo, né, que a gente estuda, a gente repensa muito nos instrumentos que são mais importantes para poder ajudar. E, assim, o mais importante, né, como eu falei, existe uma condição sempre singular em cima dos comportamentos. E vai ser respeitado. Então, quando a gente fala de uso de alguma coisa que é importante, inclusive, no nosso dia a dia, porque até tecnologia é importante, né? O mundo é cibernético hoje. Sim. Então, assim, nós vamos respeitar a necessidade, o tempo, né? O que vai ser muito bom é que com o profissional é possível, junto com o profissional, pensar em como reaprender a usar um instrumento que está ali à sua mão para necessidades e para situações que são importantes no dia a dia, mas sem o excesso, sem se prejudicar, sem o prejuízo de criar um problema de saúde física, emocional, né? De ter alguns problemas que vão criar outros, né? Então, problemas de memória, de atenção, de concentração, né? De compreensão da vida, né? Como a gente falou das funções executivas, de compreensão do todo. Então, assim, como minimizar isso de forma que isso funcione a favor, não contra. Né? Uma coisa muito importante. Nós conhecemos pessoas que têm esse problema e ao invés de nós oferecermos ajuda, a gente vai lá e bate de frente e critica. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso também, né? Estar do outro lado. Eu posso ser a mão que tira do buraco ou o pé que chuta para dentro do buraco, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Acho que hoje a gente precisa de menos julgamentos e mais afeto, né? Mais ajuda mesmo. Então, vamos parar de julgar e como eu posso ajudar, né? Meu filho ou meu amigo, meu parente que tá com esse problema, por que será que ele tá tendo esse comportamento? Como eu posso ajudar ele a ver que ele precisa de ajuda, ao invés de ficar só reclamando e criticando e confrontando, né? Você sabe que o Departamento de Autossuficiência e Bem-Estar tem um programa que é o Programa de Recuperação de Dependências. Programa maravilhoso. Entretanto, ele só é ligado para aquelas pessoas que têm problema com álcool e outras drogas, substâncias psicoativas, né? Ou com pornografia. Ninguém pensa que esse programa, não ninguém, mas a maioria das pessoas não pensam que esse programa também serve para outros tipos de dependência. Vício é vício, né? Vício é vício. Age na mesma área cerebral, né? Causam prejuízos, né? Então, vício é vício. Só que, às vezes, alguns vícios, eles são melhor vistos do que outros. Quando uma pessoa é dependente de química, você é dependente químico, como assim? Né? Mas quando a pessoa tem outro tipo de dependência, você é dependente de jogos? Você é dependente, Nós né? nos tornamos permissivos, né? Esse pode. Isso, esse pode. Então, assim, eu quero deixar bem claro para quem nos assiste, que se você se identificou como dependente, você pode participar também, além de procurar ajuda profissional, dos grupos de recuperação de dependência. É só entrar lá no site, né, do PRD e que vocês vão ter acesso às salas. A gente tem salas online para quem não quer se identificar e também tem as salas presenciais. É só entrar lá no site que tem essas informações. Então, é uma alternativa, não só para quem tem a dependência, mas também para os familiares de quem tem a dependência, né? E é importante falar que esses grupos, eles têm regras, né? Então, tem o sigilo, né? Às vezes as pessoas, não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém me veja. Mas a participar desses grupos, você vai estar com outras pessoas que também têm vício, não importa se é o mesmo vício que você ou não, e vocês vão se autoajudar, né? A sua experiência pode ajudar o outro e a experiência do outro pode te ajudar e pode te dar força para você vencer esse vício. Então, esses grupos não são grupos que vão, né, causar fofoquinha ou te julgar. Ou te julgar. Lá não tem julgamento, né? E tem o sigilo. O que acontece no grupo fica no grupo. E tem um respeito. Eu já
pude assistir reuniões e tem um respeito muito grande, né? Então, eu acho muito bacana as pessoas saberem disso. Gente, assim, quero agradecer de coração a presença de vocês. Eu achei que o nosso tempo passou muito rápido. Eu não percebi, né, que o tempo foi... mas eu aprendi tanto com vocês hoje. Muito obrigada, né? Eu acho que essa coisa da necessidade de estarmos presentes no momento presente foi o que ficou para mim. Né? A necessidade de nos relacionar, de nos abraçar, de estarmos presencialmente, né, com as pessoas, foi o que ficou para mim. Isso, sem sombra de dúvida, diminui e muito as doenças mentais. Né? Nós somos seres que precisamos de troca, né? Sim, Precisamos perfeito. de presença. E foi o que ficou para mim. Né, e o que significa presença? Disciplina com os streams, disciplina com as redes sociais, com os jogos, né? Disciplina é liberdade. Foi o que eu aprendi aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês. Nós que agradecemos. Sim, agradeço muito a oportunidade, né? É muito importante a gente falar sobre assuntos que são assuntos muito recorrentes, pauta de todo mundo, né? Muitas vezes as pessoas reclamam e falam, mas como fazer com isso, como identificar, né? Então a importância é muito grande da gente falar. Para nós que trabalhamos com esse tipo de questão, é importante também dividir, né? Se a gente não compartilhar, não tem sentido. A gente até citou isso em algum momento conversando, né? A importância da gente compartilhar as experiências e mostrar que é possível a gente ficar bem, né? Que é possível a gente se ajudar, que existem sim tratamentos e formas de diminuir sofrimento, desconforto, prejuízos, né? Como você colocou, prejuízos, saúde física e mental a gente precisa preservar. Então, assim, é possível sim trabalhar e diminuir muito o prejuízo e usar de uma maneira a favor, né? O que a gente tem de instrumento na mão, já que as coisas estão tão modernas, né? Eu sempre falo que a cura é a informação, né? Sim. Se você tem a informação, você conhece o caminho para a cura, né? Então, por isso essa importância da gente falar sobre o assunto, de se refalar e repetir. A repetição é a lei do aprendizado, né? Então, a informação. Então, é uma iniciativa muito boa, né? Através das redes sociais, né, através da tecnologia e da internet, a gente pode levar essa informação para um número muito maior de pessoas, né? Então, acho que aí faz valer o nosso estudo, o nosso diploma, né? Quando a gente consegue alcançar o maior número de pessoas possíveis, ajudar o outro, né? Obrigada. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Márcia. E, você que está em casa, vai lá tomar aquela água e volta, porque daqui a pouco, já, a gente já tem a próxima live, né? O título é Fortalecer o Casamento, mas e as diferenças? Né? Uma só carne, mas e as diferenças? Então, fica aí que a gente já volta. Muito obrigada pelos comentários, pelas perguntas que vocês colocaram no chat e fica aí que a gente já volta, tá? Tchau!